Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma ação que pode multiplicar o seu dinheiro em mais de 100 vezes, pessoal, ou seja, trazer um potencial de rentabilidade de 10.000%. Já imaginou enriquecer com apenas uma ação? Pois é, nesse vídeo aqui vamos falar qual é esta joia rara escondida no mercado. Por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo até o final deste vídeo, porque para quem ficar comigo até o final, eu ainda vou revelar uma estratégia para que você consiga conquistar o seu primeiro milhão na bolsa, mesmo investindo pouco dinheiro. Então fiquem comigo aí, pessoal. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando a gente fala sobre esses tipos de ações que podem multiplicar o nosso capital em várias vezes na bolsa de valores, é claro que a gente está falando de small caps, pessoal, empresas com uma baixa capitalização de mercado, porque a lógica ela é muito simples, tá? Quando uma empresa ela é muito madura, ela é grandona na bolsa, tem muitos bilhões de valor de mercado, a gente começa a pensar pela seguinte questão: ela não tem mais tanto espaço para crescer como uma empresa que é menos avaliada, menos precificada pelo mercado. A gente tem muito mais potencial de expansão em uma empresa menor para conquistar uma fatia de mercado em determinado setor do que uma empresa com uma capitalização mais elevada, que já não tem mais tanto espaço para crescer. Enquanto large caps no mercado, por exemplo, o Banco Itaú, Banco do Brasil, Vale, Petrobras, crescem a uma taxa média de 8 a 12% ao ano, uma small cap consegue crescer de 15 a 20% ao ano com muita facilidade, trazendo para o investidor um potencial de rentabilidade muito mais expressivo. Mas é claro que esse potencial de rentabilidade, ele também vem aliado a um risco mais elevado, porque não existe almoço grátis. Se você está investindo numa empresa menor, ela tem menos acompanhamento, ela tem menos liquidez, ela tem uma probabilidade maior de fechar capital, de não existir mais. Então todos esses pontos precisam colocar na ponta do lápis. Vocês precisam pesar se faz sentido aí para vocês, tá? E tecnicamente no mercado, eu não vejo ninguém falando isso aí para vocês, existem 3 tipos de small caps predominantes. Nós temos ali, né, as empresas small caps comuns, ou seja, como assim, pessoal? Aquelas small caps com valor de mercado abaixo de 10 bilhões de reais. Nós temos as microcaps, empresas com valor de mercado abaixo de 3 bilhões, que são menores ainda do que uma small cap. E não para por aí. Também temos aqui as nanocaps, empresas cujo valor de mercado inferior a 1 bilhão de reais. A gente apelida de nanocaps. Quanto menor, maior o potencial de rentabilidade, mas também maior o risco, não somente da empresa quebrar, mas sim de provavelmente ter uma baixa liquidez, de ser uma empresa não muito acompanhada. Então tudo isso vocês precisam colocar aí na ponta do lápis, tá? Observar se essas empresas que vocês estão investindo estão em um bom ou um mau momento e, obviamente, saber dos riscos que acontecem. O bom da minha estratégia aqui com vocês, pessoal, é selecionar small caps boas na bolsa, boas empresas de bons setores perenes e que paguem bons dividendos, porque aqui no Brasil tem sim como você encontrar essas small caps, tá? Que sejam
de bons setores perenes e que paguem um dividendo minimamente razoável. Lembrando que você não pode exigir um dividendo tão alto na parte de small caps. Por quê? Porque por elas terem essa expectativa de crescimento mais elevada, aí você não vai exigir uma porcentagem tão grande de dividendos. Você vai exigir um dividendo interessante, mas não a tal ponto que prejudique o crescimento da empresa. Este ponto, porque já que a empresa está crescendo, está evoluindo nos seus resultados, ela precisa reter uma parte do lucro para aproveitar negócios melhores ali para a empresa, tá? Que façam ali um crescimento de receita no longo prazo. E essa small cap, pessoal, nada mais é do que as ações da Unifique, uma empresa do setor de telecomunicações. A Unifique, pessoal, tá? Ela não é uma small cap, na verdade ela é uma micro cap, com um valor de mercado de 1,6 bilhão de reais. Então, é uma empresa bem pequena no setor de telecomunicações. Quando a gente compara ali, né, com uma Vivo, com uma TIM, que já tem ali uma fatia de mercado muito mais expressivas nas partes de fibra óptica, a gente percebe que a Unifique é uma microcap, uma empresa pequena no setor. Mas aí, qual que é o diferencial da Unifique? Primeiro, de conversa, que ela já é uma microcap boa pagadora de proventos. Esse é o primeiro ponto aqui da nossa estratégia. Perceba que ela já paga um dividendo de 5 a 6% ao ano com tranquilidade, e ela ostenta um payout na faixa de 50 a 55%. Quer dizer que ela repassa metade do lucro líquido dela na forma de dividendos. Isso aqui é muito bom para o investidor de small caps. Por quê? Porque enquanto esse crescimento não se perpetua, não se materializa, você tem bons dividendos sendo recebidos dessa ação, o que já vai diminuindo o seu risco, a sua duration no investimento. Fora que você também tem um potencial de rentabilidade mais elevado. Antes da gente falar sobre múltiplos, perspectivas da Unifique, vamos entender o que é a Unifique, tá? Vocês já entenderam que é uma empresa de telecomunicação, mas qual que é o diferencial? Olha, quando a gente fala sobre risco de concorrência, eu acho que a Unifique está livre nesse aspecto. Por quê? Porque boa parte da sua atuação está localizada no sul do Brasil, ou seja, lá em Santa Catarina e também ali na região do Rio Grande do Sul, onde a Vivo e a TIM não possuem uma grande fatia de mercado, e esse mercado vai ser consequentemente explorado pela Unifique. Então, esse risco de concorrência, a gente já começa a observar que ele está tecnicamente mitigado. Quando a gente vem aqui para a parte de negócios da Unifique, a gente percebe que a empresa tem aqui internet fibra, tem aqui Wi-Fi Business, tá? Tem telefonia fixa e vem crescendo aí em vários pontos. E perceba que quando a gente olha a análise de resultados do segundo trimestre de 2025, a Unifique tem tido um crescimento muito interessante, pessoal. Cresceu aqui, ó, o seu lucro líquido em 22,1%, tá? Isso aqui em apenas um trimestre. A empresa cresceu 143 milhões aqui no EBITDA recorrente. O EBITDA da empresa, que é muito importante vocês olharem para EBITDA. E detalhe que o interessante é que a Unifique tem uma dívida líquida muito controlada. Uma dívida líquida que é apenas de 0,46. Quer dizer, a cada 4 meses ela consegue quitar toda a sua dívida. Então a Unifique, mesmo com uma taxa Selic beirando nas alturas, um juro real brasileiro ali em 15% ao ano, ela tem conseguido manter uma dívida extremamente controlada, tá? E aqui, ó, a gente percebe crescimento no número de acessos, 28,9%. Então perceba que a base de clientes da Unifique vem crescendo. Saltou aqui, ó, do segundo tri de 2021 para o segundo tri de 2025 e mais 208% de home passed. Isso aqui é muita coisa, pessoal. E aí a conexão da empresa com fibra óptica para a parte de crescimento orgânicos e acessos teve um crescimento muito expressivo. Mostra de que claramente a Unifique é uma empresa de crescimento rápido, aquelas growth stocks que a gente apelida, né? De crescimento mais elevado. Observando aqui, ó, o market share da Unifique vem crescendo, 20,4% de crescimento. A empresa tem conseguido expandir as suas operações na base de telefonia móvel para 71 cidades com cobertura própria e 48 cidades estão na parte de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E perceba que o 5G é a inovação que garante a sustentabilidade no setor de telecomunicações. Então perceba que a empresa, aqui já observando, está fazendo um excelente trabalho. Consequentemente, pessoal, olhando por termos qualitativos, a Unifique se encaixa assim em uma carteira tanto para quem está vislumbrando potencial de crescimento e também tá um bom dividendo sendo pago, já que
ela hoje está ostentando o payout de basicamente 50%. Mas, porém, qual que é a grande dúvida do investidor? Qual é o potencial de rentabilidade dessa empresa? Você colocou 10.000%, Pablo, é uma meta muito ambiciosa. E eu não estou errado, eu vou provar isso aqui para vocês, tá? Eu vou me basear em dois cenários. O cenário num futuro, calculando um valuation da empresa daqui a 10 a 15 anos, e o de agora. Nos dois cenários vocês vão ver que a Unifique está muito barata. Primeiro, perpetuando o lucro líquido da empresa. Todos sabem que a Unifique está crescendo a uma taxa, quando a gente pega aqui o crescimento do resultado, a gente percebe que tem sido muito linear. A empresa veio de um lucro de 80 milhões para essa faixa de 178 milhões. Então, se eu colocar 178 milhões e dividir aqui por um lucro lá em 2021 de 80 milhões, a empresa teve um crescimento em apenas 4 anos de 122% no seu lucro. Quando a gente coloca aqui a taxa anual composta equivalente da empresa, 122% de crescimento em apenas 4 anos, a empresa cresceu 22% ao ano no seu lucro. Vamos supor que a Unifique continue tendo esse crescimento daqui a 10 anos. Hoje o lucro da empresa está na faixa de 180 milhões e o lucro líquido vai continuar crescendo a uma taxa de 22% ao ano. Daqui a 10 anos, a empresa pode estar lucrando uma faixa de mais ou menos 1,3 bilhão. E quer ver quando eu jogar isso aqui há 15 anos no tempo? A empresa pode estar lucrando a 3,5 bilhões, o que é um lucro ainda relativamente pequeno comparando com large caps no mercado, como Vivo e TIM. E aí, tá? Se eu pegar aqui, ó, 3,5 bilhões de lucro e supor que a Unifique, só para vocês verem como o longo prazo faz uma diferença substancial nas nossas análises, pessoal. 3,5 bilhões, o PL médio da Unifique no longo prazo ficou nessa faixa de 13 a 14 vezes. Empresas de telecomunicação são negociadas por um PL médio na faixa de 14. Então, 3,5 bi vezes 14, isso nos dá um valor de mercado provável para a Unifique de 49 bilhões. Se eu dividir isso aqui por 1,68, que é o valor de mercado atual, potencial de valorização nas ações de 2.816%, apenas perpetuando de que a Unifique vai continuar crescendo o seu lucro a uma taxa de 20% ao ano. Fora que eu não considerei nessa variável o dividendo, que tende a ficar na faixa de 6 a 9% ao ano. Já com o crescimento do lucro da empresa crescendo, o dividend yield do investidor tende a aumentar, principalmente para quem olha para a métrica de dividend yield on cost. Lá no futuro, por exemplo, a empresa pagando 50% do lucro, ela pode distribuir de provento 1,6 bilhão. E hoje, sobre a base acionária que ela tem na Bolsa de Valores, que fica ali na faixa de 362 milhões, vamos supor que ela não aumente essa base acionária. Então lá no futuro você pode ter um dividendo médio de R$4. Para você que está comprando hoje, tá? A ação ali a mais ou menos 4,53, você pode estar garantindo o yield on cost de 97%. Então, olha só o potencial da Unifique, tá? Supondo que a empresa tenha um crescimento de 22% ao ano, mais um dividend yield médio na faixa de 9% ao ano na perpetuidade, já com esse crescimento embutido nos lucros, a empresa pode gerar uma rentabilidade provável de 31% ao ano. E aí, seria uma das grandes multiplicadoras de capital da bolsa. Claro, se esse crescimento continuar. Qual que é o risco? O risco é não acontecer, mas até o presente momento, a empresa vem performando muito bem. E detalhe que ninguém cita para vocês é que estamos próximos de um ciclo de afrouxamento monetário por parte do Banco Central, o que pode beneficiar muitas small caps na Bolsa de Valores. Agora, perpetuando um pouco aqui no curto prazo, a empresa também segue barata. Primeiro que ela está com uma relação preço-lucro de 9, a média de 14. Então, somente para a Unifique chegar em 14 vezes lucro no curto prazo, a ação já precisaria se valorizar 55,55%, que é um potencial de rentabilidade, de valorização muito elevado, aliado a um bom pagamento de proventos que tende a crescer de maneira linear no longo prazo. E não para por aí, tá? Claro que para a Unifique a gente não utiliza Graham, ou seja, preço justo. Por quê? Porque não é uma empresa da velha economia, é uma empresa nova, relativamente nova no mercado. A gente usa mais preço justo para empresas mais capitalizadas, mais large caps, como a Vivo e a TIM. Porém, a gente vai utilizar para a Unifique um indicador chamado PEG Ratio do Peter Lynch, tá? Que nada mais é medir a taxa de crescimento médio da empresa com o PL atual dela. Então, pegando aqui, ó,
9,21 de PL e dividindo por uma taxa de crescimento médio na faixa de 22% ao ano, a gente tem aqui 0,41 de PEG Ratio, denotando que a Unifique está muito barata em relação à sua média histórica. O Lynch ele vislumbrava de que caso a ação estiver com PL abaixo de 1, já é barato. E se estiver abaixo de 0,50, é um ultra desconto. Então, aparentemente, hoje a Unifique está extremamente descontada, mesmo perpetuando o curto prazo e no longuíssimo prazo, então, nem se fala. Aí você pensa aqui comigo, imagina você hoje conseguindo ali, quiçá, um retorno de 30% ao ano com Unifique, com um patrimônio na faixa de 100 mil reais, que eu sempre uso como base. Você perpetua 15 anos no tempo e você faz um aporte na empresa de 2 mil por mês. A empresa vai crescer, vai majorar. Daqui a 10 anos você pode ter ficado milionário somente com ações da Unifique. Então, essa é a vantagem de você ter small caps. Mas aí, pessoal, nem tudo são flores, tá? Você não vai colocar 100% da sua carteira em small caps, até porque o risco é, nada garante que isso vá acontecer. Na bolsa, nada é garantido, são apenas estimativas. Isso eu estou considerando se o lucro da empresa continuar crescendo neste nível. Tudo pode acontecer, pode ocorrer uma mudança de gestão e a empresa se afundar. Por isso que quando a gente fala de small caps, a gente coloca uma porcentagem menor na carteira. Por exemplo, aqui na minha carteira, ó, eu tenho 21% do meu portfólio nas ações da BR Partners, que é um case muito parecido com o Unifique de crescimento, porém para a parte de bancos. E aí, consequentemente, eu não vou concentrar toda a minha carteira, eu seria irresponsável de fazer isso, porque eu não tenho a garantia de que vai acontecer. Ué, Pablo, mas você concentrou no Banco do Brasil, mas pessoal, o Banco do Brasil é totalmente diferente, tá? Já é uma empresa mais consolidada, do governo federal, vai continuar crescendo a uma taxa minimamente razoável, então, large caps, essa é a vantagem. Você tem um retorno menor, mas você tem uma garantia de que aquele retorno vai acontecer. Com small caps, a gente tem uma possibilidade de retorno exponencialmente mais elevado, 2 a 3 vezes maior, porém sem garantia nenhuma que aconteça. Então, por isso que nós temos que equilibrar consequentemente esse risco. E se você é inscrito desse canal e principalmente acompanha a parte de membros, você sabe do que eu tô falando, de como que você faz um equilíbrio perfeito. Por isso que eu já recomendo que vocês se tornem membros aqui do canal, porque está tendo vídeo todos os dias. E para vocês que ficaram comigo aí, pessoal, até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. Eu estou falando da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E detalhe que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E contém mais de 100 ações aqui que você pode analisar se você está a fim de comprar ou apenas estudar. Está aí nas suas mãos, tá? Segundo fator, pessoal, que ela é totalmente automatizada. A cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha, literalmente todas as projeções são atualizadas automaticamente, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça. Por quê? Porque já tem algoritmos de negociação preparados que fazem isso por você. E terceiro e mais importante fator, contém aqui os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e temos aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula do grande investidor John Bogle. Esse John Bogle, pessoal, ele conseguiu mais de 40% ao ano de retorno. Então olha só que só é cara gigante, baleias do mercado que tem aqui esses conhecimentos embutidos em uma planilha mais barata do que o preço de uma pizza. Então de fato aí, pessoal, é uma belíssima oportunidade para vocês. E também tem preço teto projetivo, onde você pode fazer vários cálculos aqui. Tudo isso, pessoal, por um preço irrisório, mastigado, mamão com açúcar. Queria eu ter um conhecimento desse quando eu estava iniciando. Mais moleza que isso aí, só sopa de minhoca. Brincadeiras à parte aqui. Tá bom, Pablo, onde estará o link desta belezura? Eu me interessei e pretendo adquirir. Bom, o link estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará aqui na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. E também não se esqueçam de se tornarem membros aqui do canal, que você pode ainda ter um conhecimento mais ainda
poderoso, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Eu acho que a Unifique é uma oportunidade, portanto, é uma oportunidade que não é para todos. Lembre-se que é uma small cap, tem volatilidade, tudo pode acontecer, por isso que a gente vai colocar uma quantidade um pouco menor na carteira. Inclusive, eu fiz um vídeo ainda mais profundo de Unifique lá para a parte de membros, tá? Esse vídeo aqui eu falei coisas que eu não falei aqui na parte pública. Então, torne-se membro e assistam já esse vídeo para você ter um conhecimento ainda mais profundo, caso você queira aí estar comprando ações da empresa. Nada de recomendação de compra ou de venda. Bom, pessoal, não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm Unifique e qual é a sua perspectiva no médio a longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo aqui é isso. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo e fui!